Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Matheus Macedo e hoje nós vamos começar a nossa aula de peelings básicos. O que seria a aula de peelings básicos? São aqueles peelings mais rápidos que a gente vai trabalhar os nossos pacientes para que você tenha resultados de rejuvenescimento e brilho. Ah, Matheus, existem os cursos de peelings avançados? Existe também o curso de peeling avançado, onde a gente vê melasma, acnes e seus sinais, cicatrizes de acnes, peelings corporais, uma infinidade de outros procedimentos, né? Peelings de rejuvenescimento profundo, que são peelings mais agressivos. Porém, esse é a porta de entrada para os peelings. É como eu vou trabalhar os meus pacientes. E o principal dessa aula de peeling é o quê? É você conseguir fidelizar os seus pacientes com os peelings de brilho e rejuvenescimento e também com os peelings para olheira, para que você potencialize os resultados dos seus preenchimentos em órbita dos olhos, em suco lacrimal, para que os seus pacientes fiquem realmente satisfeitos com o resultado. Para a gente poder começar a nossa aula, para a gente poder entender, a gente tem que entender um pouquinho de anatomia. Eu falo sempre que, para se ter um resultado realmente satisfatório na harmonização facial, e aí não só em harmonização facial, mas em todos os complexos, até corporais, para quem trabalha corporal também, a gente tem que ser expert em anatomia e fisiologia, pois tudo na vida é anatomia e fisiologia. Se alguém tem resultados melhores do que outros, é porque essa pessoa não é que ela entende melhor do procedimento que ela está fazendo, ela entende mais de anatomia e de fisiologia. Isso faz com que você coloque o seu material no local certo e tenha os resultados realmente satisfatórios. Então, pessoal, a gente vai começar aqui falando sobre a nossa pele, tá bom? Isso é uma anatomia específica. A pele, ela tem dois complexos principais, que é a epiderme e a derme. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui para a gente poder ir marcando. Então, tá aqui. Então, a epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele. E a derme, que é a camada mais profunda da nossa pele. Ok? Na epiderme, então, a gente tem várias camadinhas. Ok? A gente já vai ver quais camadas a gente tem na epiderme. E ela é a parte mais superficial, é a parte que nós temos contato, é a parte que nós enxergamos, é a parte que nós vemos os problemas acontecer. Ou seja, se eu estou vendo um craquelamento, eu estou vendo esse craquelamento na epiderme. Se eu vejo manchas, eu estou vendo as manchas na epiderme. Se eu vejo uma pele com tom opaco, sem brilho, sem luminosidade, eu estou vendo a epiderme. Porém, todos esses problemas também podem vir da derme, só que a parte que a gente enxerga é sempre a epiderme. E por isso por que eu estou pegando no pé disso? Porque é muito importante a gente tratar a epiderme. E o melhor tratamento para a epiderme chama-se peeling. E muitos profissionais negligenciam o peeling e negligenciam um resultado melhor para o seu paciente, negligenciam resultados mais surpreendentes, visualmente mais bonitos. Por quê? Porque o que a gente enxerga é a epiderme e o peeling tem por principal função melhorar a qualidade da epiderme. Na nossa epiderme, pessoal, isso vai ser muito importante para os passos à frente que a gente vai conhecer. Na nossa epiderme, a gente tem aqui, ó, terminações nervosas. O que isso significa? Significa que a maior parte dos procedimentos que a gente for fazer no nosso paciente vai gerar desconforto, vai gerar dor, vai gerar uma sensação provavelmente ruim no nosso paciente. Por quê? Porque ele vai sentir
tocar. A epiderme, se a gente toca nela, a gente sente. A gente sente quando é algo mais áspero, algo mais liso, a gente sente quando é mais quente, quando é mais frio, exatamente por essas terminações nervosas. Automaticamente, se algo causa dor, a gente vai sentir mais também na epiderme. Então, para alguns processos, é muito importante que você trabalhe com formas anestésicas para o seu paciente. Porém, o peeling, que é o nosso tema da aula agora, o peeling, ele não tem formas anestésicas de se trabalhar. Ele gera, muitas vezes, alguns desconfortos, uma ardênciazinha, gera uma coceirazinha, e isso é normal do peeling, porque é uma ação da substância que a gente vai estar utilizando em cima da nossa pele. Abaixo da epiderme, a gente tem a derme. A derme, ela é uma camada que possui muitas fibras de colágeno, fibras de elastina, possui aqui no seu tecido conjuntivo ácido hialurônico, ela possui aqui vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos sendo artérias e veias, tá bom, pessoal? Ai, então tem artéria na derme? Tem. Toda a nossa pele, 100% dela é irrigada por veias e artérias. Então, a qualquer momento que você fizer, isso aí serve para várias aulas, que você fizer um furinho no seu paciente, lembra-se, anatomia e fisiologia. Furou o paciente, automaticamente você pode estar pegando um microcapilar superficial e isso vai causar sangramento no seu paciente, vai gerar edema, vai gerar roxidão no paciente, equimose, e isso não significa que você terá problemas, significa somente que um microcapilar foi rompido, ou um capilar talvez com um pouco mais de diâmetro, porém, isso não significa que você terá problemas grandes ou qualquer tipo de problema. Isso é natural. Toda a derme, ela é extremamente irrigada. Lembrando que a pele, ela é um órgão do nosso corpo. E sendo um órgão do nosso corpo, e sendo, na verdade, o maior órgão do nosso corpo, ele é extremamente irrigado, ok? Nós temos aqui, então, abaixo da nossa derme, nós temos aqui, ó, o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é muito importante pelo seguinte, o que dá sustentação para a epiderme, para ela ficar mais lisinha, para ela ficar mais bonita, é a derme. É a derme que não, né? Que dá essa sustentação, que dá irrigação sanguínea, que deixa a nossa pele hidratada e nutrida. É a derme. E quem sustenta a derme é o tecido gorduroso, tecido que é o subcutâneo, tecido adiposo. Essa região é que dá a sustentação para a epiderme. Ou seja, se a nossa epiderme tem craquelamentozinhos, é porque a derme já está sofrendo. Se tem profundidade grande, rugas maiores, é porque a derme já está num sofrimento acentuado, ela já está com déficit de colágeno e elastina, e esse problema já está atingindo a parte de baixo, que é o tecido adiposo. Ok, pessoal? Abaixo do tecido adiposo, estaria aqui nessa parte branca aqui, né, pessoal? A gente tem aqui, então, tecido muscular. Abaixo do tecido adiposo, a gente tem a musculatura e abaixo da musculatura, periósteo e osso. Ok? Então, essa é a nossa anatomia específica, a anatomia da pele, anatomia aí a gente já falou da parte de tecido gorduroso e a gente já entrou na parte muscular e abaixo da musculatura. Então, é onde eu pego. Temos que entender muito bem de anatomia e fisiologia para que a gente consiga ter
realmente resultados bem satisfatórios. Aqui, junto da epiderme, tendo uma invaginação enderme, nós temos aqui o nosso pilo, que é a glândula do pelo, né? E temos a glândula sebácea também, que secreta oleosidade. Temos aqui na nossa derme a glândula sudorípara, a glândula responsável por secretar o nosso suor para fora, ok? Então, vamos entender agora uma anatomia específica. Agora a gente vai entrar diretamente, a gente vai sair de uma parte ampla de anatomia para entrar na parte mais restrita, que é o quê? Falar exatamente sobre a nossa aula de peeling. Então, você, a partir de agora, tem que colocar na sua cabeça que nós vamos entrar exatamente em peeling. Liga a chavinha, peeling, para tratar os meus pacientes e fidelizar os meus pacientes com peelings básicos, peelings mais rápidos, que a gente consegue trabalhar os pacientes com uma modalidade mais rápida, porém intensa, com que os pacientes tenham resultados satisfatórios, visíveis, com menos sessões. Ok? Então, a nossa epiderme, pessoal, ela tem 5 camadas principais. Quais camadas são essas? De cima para baixo, camada córnea, que é a mais superficial, depois a lúcida, granulosa, espinhosa, e junto da camada espinhosa, nós temos aí os melanócitos e abaixo a camada basal. A camada basal é a que está em íntimo contato com a nossa derme. A derme é a nossa camada que tem irrigação sanguínea. Lembram no slide anterior que na camada derme nós temos vasos sanguíneos, então nós temos veias e artérias? Na epiderme não tem. A epiderme ela não tem irrigação sanguínea. Ela é irrigada a partir da derme. Então, a nossa camada derme, ela nutre e hidrata a nossa camada basal. A camada basal é a camada germinativa do nosso organismo. O que seria uma camada germinativa? É a camada onde as nossas células elas nascem e depois elas vão passando de fase a fim de se maturar até chegar na fase adulta. E depois da fase adulta, elas sofrem um processo de morte celular e se tornam somente queratinócitos. Vamos entender isso. Então, na nossa camada basal, deixa eu só achar aqui, na nossa camada basal, então, nós temos a camada germinativa, que é a camada que está em contato íntimo com a derme. Essa camada, então, ela tem as células-mãe, que sofrem mitose, ou seja, elas se dividem em 2 células e a célula-mãe fica aqui, a célula-filha se solta e vai subindo a fim de ir se maturando, ok? Quando essa célula nasce na camada basal, ela nasce uma célula jovem, uma célula, digamos, menor, ok? E aí ela vai ficando robusta. Na medida que ela vai ficando robusta, ela vai trocando de fase, ela vai subindo, como podemos ver nesse slide aqui, ela nasceu aqui embaixo, e vai subindo aqui, e na medida que ela vai subindo, ela vai entrando em contato, ou ela vai grudando a partir de uma substância que chama-se cimento extracelular, que é a base de lipídios, de uma série de substâncias. E junto dessa substância temos a melanina, que é secretada pelo melanócito. O melanócito, essa célulazinha aqui, que está aqui junto com a nossa camada basal, ele secreta a melanina, essa melanina se mistura no cimento extracelular, e é o cimento extracelular que cola uma célula bem grudadinha na outra para que a nossa pele seja extremamente impermeável
a praticamente tudo. Ou seja, a nossa camada epiderme, ela é como se fosse um campo de força. Ela não vai deixar praticamente nenhuma substância permear ao nosso corpo. Nenhuma substância e nada. Não vai deixar uma bactéria, um fungo ou qualquer outra substância dessa linha, né, penetrar no nosso organismo. Ela vai estar, as células elas estão tão unidas, tão grudadas, que elas não deixam nada penetrar no nosso corpo, ok? Então, acima e depois que a camada basal ela entra em contato, a camada basal não, desculpa, a camada basal ela sofre mitose, essas células filhas entram em contato com o cimento extracelular, essas células começam a absorver um pouco da melanina. É por isso que algumas pessoas têm a tonalidade da pele mais escura, outras mais claras, algumas pessoas têm manchas, outras não. Isso é tudo inerte ao melanócito. Pessoas mais morenas, a negras, essas pessoas têm mais melanócitos na pele, automaticamente os melanócitos produzem mais melanina, as células absorvem mais melanina, absorvendo mais melanina, a célula fica mais escura, porque a melanina é uma substância de tonalidade escura que é secretada pelo nosso organismo pela simples função de proteger o organismo. Olha o tanto que a melanina é importante, pessoal. A melanina, ela faz proteção do nosso organismo. Ela protege o nosso organismo das radiações. É por isso que as pessoas, quanto mais morenas elas são, menos ela envelhece, porque ela sofre menos com a radiação. Seja a radiação de um notebook, de um celular, de uma luz, ou a radiação solar. Quanto mais escura a pele da pessoa, mais proteção ela tem, ok? Acima, então, da nossa camada basal, nós temos aí a camada espinhosa. A camada espinhosa já são células já na sua fase quase adulta. Essas células se tornam robustas, elas vão tomando formas mais específicas, porque quando ela nasce meio cheio de curvas. Quando ela fica na camada espinhosa, ela já vira uma célula mais oval. E aí isso proporciona com que essas células se encaixem melhor uma na outra, fazendo com que elas fiquem unidas com maior resistência. Na camada espinhosa, é a camada espinhosa, na verdade, né, juntamente com a granulosa, que torna a nossa pele impermeável à água e a óleo. Tanto essa célula é tão grudada, tão bem acomodada uma na outra, que ela não permite que nem água e nem óleo ultrapasse essa barreira. Ou seja, a maior parte dos cremes que a gente tem aí no mercado, eles não penetram no nosso corpo. Eles atuam superficialmente na nossa pele, ok? Algumas substâncias que estão inseridas nesse creme é que conseguem permear. O próprio creme não, mas são pouquíssimas substâncias que conseguem permear o nosso corpo. Então, aqui, ó, acima, nós temos a camada granulosa. Desculpa, eu risquei ali no local errado, pessoal. A camada granulosa, que ela é já uma camada onde as nossas células vão sofrer pitose. Então, ou seja, elas vão morrer. A nossa célula, quando ela chega na fase granulosa, ela está na fase adulta. E aí ela já está toda pigmentada, é uma célula adulta, robusta. Aí ela começa a perder volume, ela vai se tornando uma célula mais achatada. E todo o seu material intracelular vai sendo absorvido. Ribossomas, enzimas, o seu núcleo, praticamente todo o DNA, o RNA, sobrando somente uma parte dessas cadeias dentro da célula, é reabsorvido pelo nosso organismo, deixando assim, então, somente uma célula bem achatada e somente com queratinócito dentro, sendo então uma célula
somente com queratina dentro, levando o nome de queratinócito, que é uma célula morta que só serve como proteção para o nosso corpo. É essa célula que protege o nosso organismo da entrada de micro-organismos, ok? Então, as camadas acima da granulosa, que é a camada lúcida e a camada córnea, que protege o nosso organismo da entrada de fungos, de bactérias ou de sujeira, de qualquer outro micro-organismo, é ela que vai fazer a proteção. A camada lúcida, pessoal, ela é bem fina na maior parte do nosso corpo e bem específica em outras. Quais aonde, né, essa camada lúcida ela é bem específica? Na palma da mão e na sola do pé. É a camada lúcida que dá essa sensação de emborrachamento da nossa palma da mão e da nossa sola do pé. O restante do nosso corpo, a camada lúcida, ela é bem fininha, tendo assim somente a camada córnea mais espessa. A camada córnea, então, ela é repleta, como eu já disse, né, de células mortas e ela sofre uma descamação natural, principalmente para proteger o nosso organismo. Se uma bactériazinha tiver aqui na superfície da nossa pele e ela quiser entrar, o que vai acontecer? A camada córnea ela vai começar a se descamar, ela vai desprender células, vai soltar células para quê? Para que essa bactériazinha não consiga penetrar. Na medida que a bactéria vai tentando entrar, a nossa pele vai soltando as células para tentar expulsar essa bactéria do nosso organismo. Uma outra forma que isso acontece naturalmente é pelo processo de rejuvenescimento. Chama-se turnover. O processo de turnover é o processo natural de rejuvenescimento da nossa pele. Por quê? A nossa célula, ela nasce aqui embaixo na camada basal, vai se maturando, até chegar na camada córnea, aonde ela descama. Esse processo, quando a gente é mais jovem, quando a gente tem aí até 21 anos de idade, esse processo acontece em 15 dias. A nossa célula, ela nasce, cresce, morre e descama em 15 dias. E quando essa célula aqui em cima descama, ela dá uma resposta, ela dá um feedback, né, para a nossa célula-mãe aqui da camada basal, o seguinte, produz outra célula. Por quê? Porque a que estava lá em cima já foi. Então, esse é um processo contínuo de renovação celular. O turnover nada mais é do que renovação celular. A célula descamou lá em cima, vai nascer outra lá embaixo. Porém, com o passar dos anos, quando a gente passa dos 21 anos, esse processo vai se tornando mais lento. Esse processo vai se tornando cada vez menos habitual, passando-se aí de 15 dias para 20, 30, 40, 50 dias que leva esse tempo. Ou seja, a nossa pele vai ficando velha, a nossa pele vai ficando com um tom amarelado, um tom opaco, uma pele sem vida. Exatamente por quê? Porque a célula que está aqui em cima, que teria que ter descamado há muito tempo, ela ainda não descamou. Então, ela vai sofrendo oxidação e vai ficando, digamos, feia. O nosso peeling, qual a principal função aí dos peelings que a gente vai aprender hoje? O nosso peeling, pessoal, ele vai pegar, logo aqui em cima, risquei no lugar errado ali, desculpa, ele vai pegar aqui, ó, e vai ter uma ação química na nossa camada córnea. Ele vai ter algumas ações de aceleração, podendo chegar até na camada basal, até na camada derme, porém, esse não é o intuito dos peelings que a gente vai utilizar na aula de hoje. O principal foco dos peelings de hoje é que o nosso peeling ele atue da camada espinhosa para cima. Então, que ele atue na camada
granulosa, na camada lúcida e principalmente na camada córnea. Quando ele atuar aqui, então ele vai fazer com que o nosso corpo sofra um processo de descamação mais intenso, diminuindo a quantidade de células na camada córnea. Automaticamente a camada córnea vai dar um feedback para a nossa camada basal de que produza mais célula. Produzindo mais célula, a gente vai fazer com que o nosso turnover aconteça mais rápido. Se é uma pessoa que o turnover dela está acontecendo entre 40 dias, com uma sessão de peeling, a gente vai acelerar isso para 20. Outra sessão, a gente acelera aí para 15. Outra sessão, a gente acelera. Então, cada sessão que a gente vai fazendo, a gente vai acelerando esse processo de renovação celular, fazendo com que a pele do nosso paciente fique mais bonita, fique mais íntegra, fique com um brilho mais bonito, tenha, então, uma descamação por completo da pele, para que a gente consiga ter resultados significativos. E como que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai estimular com os ácidos no consultório, porém a gente vai trabalhar os nossos pacientes também home care, vai trabalhar os nossos pacientes também em casa, para que o resultado seja mais significativo, seja mais bonito, ok? Então, o que é home care e o que é peeling profissional? Home care, pessoal, o termo já fala, é de origem inglesa, que é cuidados em casa ou cuidados no lar, tá bom, pessoal? Quem aqui que não conhece um cuidado em casa? Acontece muito do cirurgião dentista que nunca teve contato com peeling, não entendeu o que seria o home care do peeling. E acontece muito também do cirurgião dentista perguntar, mas eu posso fazer peeling? Você, cirurgião dentista, você já faz peeling. Só que você não faz peeling em derme, você faz peeling no osso, você faz peeling no dente do seu paciente. Com o quê? Com clareamento dental. Como que funciona isso? Você não passa uma plaquinha para o paciente com uma bisnaguinha ali de peróxido para que o paciente faça o peeling em casa para clarear o dente, e você não tem no consultório um mais forte que você faz realmente o brilho aparecer, é exatamente como os nossos peelings faciais também. A gente vai passar substâncias mais leves para o nosso paciente utilizar em casa, com uso diário, cuidado diário, e a gente vai ter peelings mais fortes, mais agressivos, que a gente vai fazer no consultório, para que o nosso paciente tenha realmente resultados significativos, tenha uma descamação mais acentuada e uma renovação celular. Falando de descamação, pessoal, é muito legal o peeling pelo seguinte: o peeling, a maior parte das pessoas, ela não tem vergonha de falar que está fazendo peeling. Ela conta para todo mundo, até porque não tem jeito de esconder. A pele fica descamando, a pele vai ficar bem mais bonita, tem um brilho diferente. E isso é muito legal. Por que que é muito legal? Porque isso atrai outros pacientes. Isso traz novos pacientes para você. Por quê? Porque não tem como esconder. Ao contrário de um botox, que se a pessoa não quiser contar, ela não conta para ninguém e a pessoa fica na dúvida se fez ou não fez. Agora, o peeling, a pessoa olha para outra e fala: nossa, amiga, o que aconteceu com o seu rosto? Está descascando tudo. Ah, eu fui lá no Dr. Matheus, eu fiz um peeling para melhorar a qualidade da minha pele, para ficar mais bonita, para ficar mais brilhante. Nossa, eu preciso disso também. Me leva lá nesse Dr. Matheus, me passa o contato dele, porque eu estou precisando disso para minha pele. E o peeling tem outra coisa bem legal, é que os peelings, pessoal, eles proporcionalmente são muito mais rentáveis do que outros procedimentos. Primeiro, o peeling ele é um procedimento muito rápido de se fazer. O peeling a gente consegue ter um giro de paciente muito grande. Por quê? Se eu vou gastar, dependendo do procedimento que eu for fazer no meu paciente, 40 minutos, 1 hora, o peeling eu faço em 10 minutos, 15 minutos.
5 minutos. Tem vezes que dá até vergonha do que a gente vai fazer, de tão rápido que é e pelo preço agregado que ele é. Segundo, o custo dele não é tão alto. Se eu vou vender um procedimento de R$ 1.200 para o meu paciente, eu tenho que gastar um pouquinho mais de saliva para poder conseguir fazer com que ele compre o procedimento. Na maior parte dos pacientes querem dividir no cartão e aí eu já tenho uma perda. O peeling não. O peeling, o preço dele é bem mais em conta. A maior parte dos pacientes te pagam em dinheiro vivo. Você já foge aí de um monte de taxas, né? E é muito mais fácil você vender um procedimento de R$ 200, R$ 300 do que um procedimento de R$ 1.200, R$ 1.500. Então, o peeling se torna muito bom de se trabalhar. Você consegue uma fidelização grande, porque o paciente ele vai voltar várias vezes no seu consultório para fazer procedimentos mais baratos. Agora, se a pessoa faz um preenchimento, gastou ali 3, 4 mil com você, ele vai demorar um pouquinho mais para poder voltar, até porque o procedimento dura mais, dura de 6 meses a 1 ano, às vezes até um pouco mais. Então, assim, o peeling, o giro é muito maior. O resultado, então, financeiro para a gente é muito melhor. Outra coisa muito legal, igual eu falei, às vezes o peeling demora aí 5 minutos, 10 minutos para fazer. Imagina aquele dia que você chegou super cansado, e aí já vai uma dica, pessoal. Vocês que vão estar com a gente no curso presencial, já vai chegar no seu consultório, você vai chegar no seu consultório na segunda-feira ou no domingo à noite, depois do curso, cansado. Na segunda-feira você está cansado. Já fala para a sua secretária para marcar peeling. Antes de você vir para o curso, você que está assistindo a aula, antes de vir para o curso, já compre o seu material de peeling, tá bom? A gente vai passar contatos aí de farmácias que entregam para vocês aí na onde você estiver, tá bom? E aí o que acontece? A farmácia, você já vai ter o material na sua clínica. Já começa a oferecer para alguns pacientes que você tem mais contato, fala, olha, suponhamos que você vai estar aqui no curso presencial no dia 1 e dia 2. Só suponhamos. Dia 3 é segunda-feira. Já começa a falar com seus pacientes, olha, dia 3 eu vou estar fazendo um dia do peeling aqui, o peeling custa R$ 250, eu vou estar fazendo ele por 150. Vai ser uma promoção. Aí imagina, você marca aí 20 pacientes para fazer peeling a R$ 150. Você já vai rentabilizar R$ 3.000. R$ 150, você já fala para a pessoa levar no dinheiro. Você já rentabiliza R$ 3.000 sem taxa nenhuma. Quanto tempo você vai gastar isso? Não marca paciente na parte da manhã. Descansa na parte da manhã. Marca os seus pacientes somente na parte da tarde. De 20 em 20 minutos você marca um paciente. Então, dentro de 4 horas, você praticamente atendeu todos os pacientes. 4, 5 horas você atendeu todos os seus pacientes daquele dia. Então, você trabalhou de 2 a 6, no máximo a 7 horas aí, rentabilizou 3.000, descansou a parte da manhã toda. Sentiu aí o que é legal? Com essa rentabilização, você já pagou quanto do curso? Você já pagou praticamente metade do curso, com um dia somente de trabalho. Então, assim, o peeling, ele rentabiliza muito. E o peeling, ele vai mudar os resultados dos seus pacientes. O seu botox vai ficar mais bonito, o seu preenchimento vai ficar mais bonito, tudo vai ficar mais legal e você consegue ter um lucro financeiro muito rápido. Ah, Matheus, mas eu tenho que comprar substâncias para fazer peeling. Eu não sei precisar, mas suponhamos que você gaste para comprar tudo que eu vou passar para você aqui hoje, que você gaste R$ 500. Em um dia você fez 3.000. Então você teve R$ 2.500 ainda livre para você de impostos, digamos assim, né? Você ainda tem R$ 2.500 livre. E aquele material que você comprou por R$ 500 dá para atender muito mais do que 20 pacientes. Então, de acordo com as leis vigentes, existem algumas delimitações para cada profissão que são estabelecidas pelo conselho de classe.
e pelos níveis de formação técnico, tecnólogo e bacharel. Ou seja, quem determina o que você, profissional, pode fazer é o seu conselho de classe. Não o conselho de classe do outro, não o tio da esquina. Quem determina é o seu conselho. Se o seu conselho fala que você pode fazer, se o seu conselho fala que você é um profissional prescritor e infusor, você pode fazer os seus procedimentos. Se na sua resolução que fala da parte estética tem lá que você pode fazer procedimentos em pele, você pode trabalhar o seu paciente, ok? E em níveis de técnico, tecnólogo e bacharel. Isso aí a gente tem leis bem definidas quanto à Anvisa. É o mesmo que a gente pensar em técnico, tecnólogo e profissional padrão. Vamos pensar aí no que a gente mais conhece assim. A gente tem a área da enfermagem. A gente tem o enfermeiro padrão, que é responsável pela equipe, que faz procedimentos mais elaborados no hospital. A gente tem o técnico, que vem logo na sequência em termos de hierarquia de procedimentos que pode fazer, e a gente tem o tecnólogo, que atua numa parte mais superficial da parte da enfermagem. Não que nesses profissionais todos não sejam essenciais. O técnico é essencial, o tecnólogo é essencial, porém, cada um tem uma área específica para trabalhar. Substâncias de uso profissional. Pulei aqui, desculpa, pessoal. A Anvisa determina em vários rótulos, vem no rótulo escrito do produto, o termo uso médico, que quer dizer uso exclusivo para profissionais da área da saúde. Tá bom? O termo uso médico ele não quer dizer que é somente uso médico. Só pegar aqui, ó, pegar aqui na minha gaveta, rapidinho, ó, a gente pegar uma agulha hipodérmica, mostrando aqui para você, ó, é uma 26G, essa agulha, ela vem escrita aqui, ó, agulha hipodérmica, uso médico. Tá bom, pessoal? Ou seja, essa agulha aqui ela só pode ser utilizada por médico? Não, ela é para uso de profissionais da área da saúde, porque ela é uma agulha estéril para fazer aplicação de substâncias. Então, ela é uma agulha de uso de profissionais da área da saúde. Bom, substâncias de uso profissional são de concentração alta e pH baixo. Então, eu vou utilizar uma substância com concentrações mais altas e com pH entre 2 e 3,5. Para você que está começando a trabalhar com pilha agora, a minha sugestão é que peça suas substâncias com pH entre 3 e 3,5. Coloca lá, a gente vai ver como que a gente vai fazer isso certinho daqui a pouco, tá bom? Mas peça a sua substância com pH de 3 para que você não corra o risco de queimar o seu paciente, ok? Mais baixo que isso, então, quanto mais eu aumento a concentração e diminuo o pH, mais forte fica a minha substância, mais risco eu tenho de queimar o meu paciente. Então, concentrações mais altas e pHs mais baixos só podem ser utilizados em pacientes com uso em cabine, ou seja, uso profissional. Caso eu queira passar home care para o meu paciente, o pH tem que ser um pouquinho mais alto e a concentração mais baixa para que minha substância fique mais fraca, não fique tão forte e não tenha risco de queimar o paciente. Então, vamos aí conhecer um pouquinho das substâncias que vamos utilizar. Então, aqui no nosso curso, hoje, a gente vai falar, então, sobre protetor solar, a gente vai falar sobre ácido hialurônico, ácido retinóico, desculpa, ácido glicólico, mandélico, tilglicólico, ferrúlico. A gente vai falar sobre talasferas de vitamina C, solução de Gesner, e aí a gente vai entender o que é uma solução hidroalcoólica, uma solução de propileno glicol, e vamos ver uma outra substância que é extremamente importante, que é o bicarbonato de sódio, a 10% ou a 8%, tá bom? Tanto faz, a 10 ou a 8%,
que é uma solução neutralizante, que é extremamente importante a gente ter essa substância para que a gente trabalhe com segurança. Beber uma aguinha, né, pessoal? Sempre muito importante manter a hidratação. Então, vamos entender aqui um pouquinho sobre protetor solar. Então, vamos lá. Protetor solar, pessoal, eu não estou aqui para poder ficar lendo slides para vocês, né? Eu estou aqui para passar conhecimento para a gente poder entender e aprender. Então, ó, protetor solar, basicamente, é tudo igual. Então, aquele mais caro ou aquele mais barato, eles são praticamente iguais. Bom, o que a gente tem que levar em consideração? O fator de proteção solar, que tem que ser sempre acima de 30, então, 1,30, 1,40, está de ótimo tamanho, a gente vai entender isso já, tá bom? Então, um protetor 30 ou 40 está ótimo. O que a gente tem que respeitar é que a gente precisa reaplicar o protetor solar. A gente precisa reaplicá-lo para que a gente garanta o resultado da eficiência do protetor solar. Por quê? O protetor solar, ele tem uma durabilidade na nossa pele até oxidar de, no máximo, 3 horas. Então, depois de 3 horas, ele já começa a oxidar. Alguns um pouco mais rápido, alguns um pouco mais lento, mas todos vão oxidar. A partir do momento que ele oxida, ele já não faz mais uma proteção tão adequada do nosso organismo. Ou qual organismo? Da nossa pele. Então, para que eu tenha resultados significativos, eu preciso reaplicar o meu protetor solar a cada 3 horas, ou seja, fazer uma aplicação de protetor solar pelo menos 3 a 4 vezes por dia. Ok, pessoal? Ah, Matheus, mas eu não vou sair no sol. Tem que aplicar protetor solar? Sim, pois luz, qualquer tipo de luz, então, do celular, a luz do nosso teto, computador, televisão, tudo isso causa irritação e prejudica a nossa pele. Então, a gente tem que estar protegido, mesmo que a gente não saia no sol, que a gente fique dentro de casa. E esse protetor solar de 30 a 40, ele está de ótima proteção. Por quê? Porque muito acima disso, a única coisa que vai acontecer é transformar o nosso protetor solar numa substância muito mais oleosa, visto que as substâncias que fazem a proteção UVA e UVB, elas são como se fossem 2 óleos que são colocados ou num creme, ou num gel, ou em qualquer outra substância para fazer a proteção solar. Então, quanto mais alto for a minha proteção, protetor 70, protetor 80, protetor 100, mais oleoso esse protetor vai ser, pois não tem como ele não ser oleoso. Então, eu tenho a pele muito acnéica. Eu quero um protetor que não tenha muita oleosidade para não aumentar a acne. Se eu comprar um protetor solar fator 70, fator 80, por mais que ele venha escrito lá toque seco, ele tem muito óleo na sua composição e vai aumentar a oleosidade da sua pele. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, o protetor solar que eu for comprar, eu estou comprando o mais caro de todos, porque aqui está escrito que tem vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido hialurônico. O que acontece? A maior parte desses protetores não vem escrita a porcentagem de substância que tem ali. Ou seja, tem lá um tanque de protetor solar sendo feito de 10 mil litros de protetor solar. O químico responsável vai lá com um conta-gota, pinga uma gota de vitamina C, de vitamina D, de ácido hialurônico. Ele pode colocar no rótulo que tem? Pode. Ele colocou. Isso vai fazer diferença para a sua pele? Não, nenhuma. Então, não precisa pagar mais caro por isso. Se eu quero um protetor que tenha vitamina C, a gente já vai ver isso, eu mando manipular um protetor com vitamina C. Eu mando manipular um protetor com ácido hialurônico. E aí eu coloco
quantidades realmente significativas para o meu paciente ou para a minha pele, para que eu tenha resultados realmente significativos dessa substância. Ok? Vamos ver aqui um gráficozinho, então, por que não precisa utilizar um protetor tão alto? A gente tem aqui, então, ó, os protetores solares, tá bom? A gente tem aqui um protetor solar 2, 4, proteção 8, proteção 15, proteção 30 e proteção 60. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem os parâmetros. Um protetor com proteção 2 passa 50% da radiação e ele absorve 50%. O dobro, 4, passa 25% da radiação e ele absorve 75%. Proteção 8 passa 12,5% e ele absorve 87,5%. Um protetor 15 passa, então, transmitância é o que passa de radiação, passa 6,67% e ele absorve 93,33% de radiação. E aí a gente vê aqui, ó, protetor solar 30, que é o que a gente quer. O protetor solar 30 passa somente 3% de radiação, 3,5%. E tem uma absorvância, ele absorve da radiação 97%, 96,5%, tá bom? Então, assim, ele tem uma absorvância muito boa. Ah, Matheus, eu tenho aqui um protetor solar 60. A diferença é mínima. Então, aqui, ó, de absorvância, o meu protetor 30, ele absorve 97. O 60, ele absorve 98. A diferença é muito pequena pela quantidade de oleosidade que esse protetor tem e principalmente pela diferença de preço. Onde você for comprar um protetor normalmente, fator 30, fator 40, que ele custa aí R$50, um 60 já custa 90, R$100. E se eu subir mais ainda para um 80, para um 100, eu vou estar pagando 200, R$250 num protetor solar, que vai fazer praticamente a mesma função do que um 30, do que um 40, ok? Então, eu só uso protetores mais fortes, aí, em torno de 60, quando eu vou ficar exposto ao sol, numa praia, numa piscina. No meu dia a dia, no meu cotidiano, se eu não fico exposto ao sol, um fator 30, no máximo 40, está de ótimo tamanho. Matheus, professor, e eu preciso comprar um protetor fator 100, fator 80? Não! Você já viu aqui, ó, que o fator 60, ele já tem praticamente 98,5% de absorvância. A única coisa que faz 100% de proteção solar mesmo é chumbo. Então, nenhum protetor solar hoje, pelo menos não deveria vir com chumbo. Se ele não vem com chumbo, ele não faz 100%. Então, você vai sair de uma proteção aí de 60, um protetor solar 60, fator 60, que te protege 98,3%, para um que custa aí, sei lá, R$100, para um que custa 200, que vai te proteger 98,9%. Então, a diferença é muito pequena pelo valor, tá bom, pessoal? Então, você não precisa se ater tanto a isso. Você pode utilizar substâncias aí com um melhor custo-benefício e isso deixa o procedimento mais em conta para o seu paciente. Então, ó, ácido retinóico, ou conhecido como tretinoína. A gente vai utilizar aqui nos nossos protocolos ele, então, com fator 0,03, que é home care, 2%, 4% e 10%, que é o uso profissional. Tá bom, pessoal? O home care, o ácido retinóico, pessoal, ele é o único que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque ele é abortífero, ele causa uma formação de feto. Então, se a sua paciente estiver querendo ficar grávida, eu nem vou falar grávida, por quê? Mulher grávida ou em fase de lactação, amamentando,
A gente não faz nada. Põe na sua cabeça. Tá grávida, tá amamentando, não faz nada, porque se tiver qualquer problema, a culpa vai ser sua, ok? Mas se a sua paciente falar, não, eu quero fazer um peeling porque eu estou tentando engravidar, ou eu quero cuidar da minha pele antes porque eu vou engravidar, já não faça ácido retinóico, porque se essa paciente engravidar na outra semana, você pode ter algum risco, mínimo, mas pode ter. Se essa paciente que está querendo engravidar, se ela já estiver grávida, você pode ter sério problema. Então, tem que ser uma paciente que não quer engravidar, que está tomando seu anticoncepcional certinho, ou que pelo menos não esteja querendo ter filhos, tá bom? Então, esse é um cuidado. Porém, o ácido retinóico é o mais seguro de todos, pessoal. O ácido retinóico é muito difícil. Eu confesso que eu nunca vi ninguém ter alergia severa ao ácido retinóico. Já vi pessoas terem edema por excesso de processo inflamatório, mas não de processo alérgico a ele, tá bom? Ela é uma substância que é um retinóide, então é um flavonoide da vitamina A, bom? Ele é retirado da vitamina A. Então, assim, muito difícil de causar alergia. Uma substância linda, promove uma descamação por completo da pele. Ele atua tanto em manchinhas como promove um rejuvenescimento muito acentuado da pele, ok? A gente pode utilizar ele tanto profissionalmente quanto em home care, tendo um uso aí excepcional. Ele a gente precisa passar no rosto do paciente, mandar o paciente embora para casa. Por quê? Olha aqui, ó. Ele tem que manter contato com a pele do paciente de 4 a 12 horas. E ele não dói. É bem legal por causa disso, viu, pessoal? Ele não causa dor no paciente. Como que a gente pede o ácido retinóico? Todos os ácidos, pessoal, a gente vai seguir essa mesma linha, tá bom? A gente vai ter lá, então, o nosso receituário, tá aqui, ó, meu receituário, timbrado, com endereço, local para poder pôr minha assinatura, tá bom? Então, eu vou carimbar e assinar. Eu assino e carimbo, sempre para poder pedir o meu ácido de uso profissional na farmácia, ok? Então, ó, como que eu vou solicitar? Vou pegar aqui, né, no meu receituário, vou escrever aqui em cima, ó, Dr. Matheus Macedo, uso interno em consultório. E aí eu escrevo aqui, ácido retinóico 10%, então eu tenho que colocar o nome da substância que eu vou utilizar e a concentração, 10%. Posso colocar aqui ácido retinóico 4%, ácido retinóico 2%. Eu tenho que sempre colocar a concentração que eu quero pedir na farmácia para a farmácia me enviar. E tem que colocar o pH. Então, eu coloquei lá ácido retinóico 10%, pH 3,5%, pH 3, pH 2,5, pH 2. Lembrando que, se eu estou começando, eu deixo o pH um pouquinho mais alto para não ter risco de queimar o paciente, ok? Até que eu consiga entender um pouco melhor a atividade dos ácidos, já estou treinado, já estou trabalhando, fazendo peeling pra caramba, aí eu posso começar a baixar o pH, porque aí a minha substância vai ficar cada vez mais ácida e ter uma ação mais forte no meu paciente. Então, coloquei lá, ácido retinóico, 10%, pH 3,5%, coloco solução de propileno glicol, QSP, 10 ml. QSP é o que, pessoal? Quantidade suficiente para 10 ml. Então, eu vou ter ácido retinóico, 10%, em uma solução de propilenoglicol, tá bom? Então, esse ácido retinóico, ele vai estar digamos assim, misturado em propilenoglicol em uma solução QSP, ou seja, QSP de 10 ml. Então, eu tenho um frasquinho aqui com 10 ml de propilenoglicol e 10% de ácido retinóico dentro. Entendido isso? Ó, ácido glicólico, pessoal. O ácido glicólico, a gente vai trabalhar ele home care 4%
e profissional 30%. O ácido glicólico, ele é retirado da açúcar, da cana-de-açúcar, tá bom? Então, ele é um derivado do açúcar, é o ácido glicólico. O ácido glicólico, pessoal, a gente tem que tomar um cuidadozinho com ele, pelo seguinte, ele causa ardência, ele tem um potencial muito grande de causar queimadura se a gente não tomar cuidado. Qual o cuidado que a gente tem que tomar com ele? Sempre depois que a gente fizer o peeling profissional, tá aqui, ó, necessita ser neutralizado após o peeling profissional. O mais comum é utilizar solução de bicarbonato de sódio 10%. O que seria isso, pessoal? Eu passei o meu peeling no paciente, um ácido glicólico 10%, 30%, desculpa, ácido glicólico 30%. Passei, vou deixar agir, manter contato com a pele de 5 a 30 minutos. Vocês vão ver ali os protocolos. Suponhamos que eu deixei 10 minutos na pele do meu paciente. Eu tenho que vir com uma gazezinha, com água, limpo toda a pele do meu paciente com água para tirar o excesso. Depois eu vou vir com uma solução de bicarbonato de sódio a 10% e passar na pele toda do meu paciente com uma gaze ou com um pincel para neutralizar a substância. E aí o ácido glicólico ele vai ser neutralizado. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o ácido glicólico, pessoal, ele mantém-se ativo na pele do paciente por até 24 horas. O ácido retinóico, ele se neutraliza sozinho, ele para de ter ação na pele do paciente. O ácido glicólico não. Então, ele vai continuar fazendo ação na pele do paciente e isso pode causar uma queimadura até grave no paciente. Ok? Então, ácido glicólico, eu sempre que eu utilizá-lo, eu vou neutralizar depois com solução de bicarbonato de sódio. Ok? Neutralizei a solução de bicarbonato de sódio, eu limpo a pele do meu paciente novamente. Sempre antes de fazer qualquer procedimento, eu tenho que limpar a pele do meu paciente com álcool 70. O peeling tem uma função a mais, limpar a pele do paciente como um todo, utilizando uma gaze com uma leve fricção, como nós vamos ver. Por quê? Porque eu vou desengordurar a pele do meu paciente. Eu tiro a gordura para que o peeling tenha uma melhor penetração. Quando eu passo um glicólico, depois eu neutralizo ele, eu tenho que passar álcool 70 na pele do meu paciente novamente, para que eu possa depois colocar outro peeling em cima. Como a gente já vai ver nos protocolos, é só esperar mais um minutinho que a gente chega lá. Então, como que eu vou pedir? Lá no meio, do mesmo jeito, no receituário, eu escrevo ácido glicólico 30%, pH 3,5, solução de propileno glicol. Ok? Carimbo e assino. Ácido mandélico. O mandélico, pessoal, a gente, para esses protocolos, a gente vai utilizar ele numa concentração de 4%. A gente vai utilizar ele praticamente só como home care, ok? Concentração de 4%, home care. E o ácido mandélico, pessoal, ele é um ácido que é retirado da macadâmia, ok? Então, ele é um ácido muito legal para manchas, assim como o ácido glicólico, ele atua muito em mancha, em rejuvenescimento, porém, ele é um ácido que a gente vai substituir o ácido glicólico com o mandélico. Como que isso funciona, doutor Matheus? Quando eu for trabalhar
um home care para o meu paciente, eu posso utilizar ou home care ácido glicólico ou home care ácido mandélico. E quando que eu sei quando eu vou utilizar um ou outro? Quando o meu paciente for mais moreno, for um fototipo de 3 para cima, então fototipo 4, 5 e 6, pessoa mais morena, a negra, essa pessoa a gente não utiliza home care com ácido glicólico. Por quê? O glicólico ele vai atuando muito em cima do melanócito, diminuindo a ação do melanócito, e aí acaba a pessoa que é negra acaba ficando com o rosto mais claro. A gente chama de às vezes até de efeito Michael Jackson, porque o rosto fica mais claro do que o restante do corpo. Pode aparecer algumas pintinhas brancas na pele do paciente. Ah, Matheus, mas então como é que eu uso o glicólico profissional? Profissional não tem problema. O problema é na pessoa negra ou mais morena, o uso do ácido glicólico como home care. Por quê? O home care, a pessoa utiliza ele na pele todos os dias. E esse utilizar todos os dias é o que causa a sensibilização. Ok? Então, pessoas mais morenas, fototipos mais altos, a gente vai utilizar como home care, em vez de colocar o ácido glicólico, a gente coloca o ácido mandélico. A gente pode mandar manipular o ácido mandélico também com um fator 30, tá bom? Então, eu posso escrever lá do mesmo jeito, ácido mandélico, com 30%, pH 3,5, solução de propilenoglicol. E o que eu vou utilizar esse mandélico? Eu posso, naquela pessoa que é negra ou que é mais morena, substituir também o ácido glicólico profissional. Ou seja, eu posso pegar ali, já que o meu paciente está utilizando o mandélico como home care, eu posso, se eu quiser utilizar o glicólico, eu utilizo o glicólico. Ah, não, eu quero utilizar o mandélico porque o meu paciente ele é negro. Então, eu quero utilizar o mandélico. Sem problema. Troca lá, vocês vão ver o protocolo daqui a pouquinho. Eu tiro onde está lá escrito ácido glicólico 30%, eu utilizo ácido mandélico 30%. O ácido tilglicólico, pessoal, ele é um derivado do ácido glicólico. A gente vai utilizar ele tanto home care quanto profissionalmente em pacientes que tenham olheira. Então, a gente vai trabalhar ele na olheira. Ele tem uma ação bem legal em cima da hemosiderina e da bilirrubina. Por quê? Por que eu estou falando dessas substâncias? As pessoas que têm olheira, que são aquela olheira, às vezes até genética, bem marcada, ou arroxeada ou acastanhada, essas pessoas têm um problema congênito que é os vasos sanguíneos da pálpebra, eles são muito apertadinhos. E isso causa um extravasamento de algumas hemácias de dentro desse vaso, e aí essas hemácias, elas povoam essa pálpebra e causam o quê? Após povoar essa pálpebra, essa hemoglobina ela é destruída, liberando então aí o ferro com a ferritina, a hemosiderina e a bilirrubina. Quando você tem um aprisionamento do ferro, da ferritina com a hemosiderina, você tem um tom mais acastanhado da olheira. Quando você tem o aprisionamento da bilirrubina, a olheira fica mais roxa. E o ácido tilglicólico, ele atua quebrando a enzima que aprisiona essas substâncias ali na nossa derme, fazendo com que você tenha liberação dessa substância e automaticamente um clareamento da região. Ele, assim como o glicólico, ele é um derivado do glicólico, né, pessoal? Ele necessita automaticamente também de ser neutralizado. Então, eu fiz o ácido tilglicólico na olheira do meu paciente, vocês já vão ver o protocolo, como fazer. Fez esse protocolo, tira com uma gazezinha com água, como eu disse, para limpar. Depois, limpa com
uma solução neutralizante de bicarbonato de sódio 10 ou 8%. Depois, passo uma gazezinha com álcool 70 para desengordurar novamente. Então, tá aí como a gente vai pedir ele, não preciso ficar repetindo isso aqui para vocês, né? Como fazer com o receituário. Ácido ferrúlico, a gente vai utilizar ele somente home care em união ao tio glicólico. A gente já vai ver como vai utilizar ele, tá bom? Mas aí a gente vai colocar ele num home care junto com o ácido tio glicólico para que o resultado de clareamento da olheira do nosso paciente fique mais intenso. Talasferas de vitamina C, a gente pode utilizar ela 0,5, 1, 2%. Quanto mais alta a concentração, mais caro vai ficando, tá bom? E aonde a gente vai utilizar essas talasferas de vitamina C? Junto com o protetor solar, tá bom? Então, protetor solar, a gente coloca talasferas de vitamina C junto para que tenha um resultado melhor do nosso protetor solar. Tanto em proteção contra a radiação, quanto a gente fazer com que ele demore mais tempo para oxidar. E a vitamina C é uma das poucas substâncias que permeiam a nossa pele, chegando em camadas mais profundas, sendo utilizado aí na síntese de colágeno e de células jovens. Solução de Gesner, pessoal. Na solução de Gesner, a gente não tem uma concentração específica. Eu coloquei aqui, ó, 0,5, 1, 2%. Por quê? A gente não coloca, estou riscando aqui, a concentração de solução de Gesner. Quando a gente vai pedir, que a gente vai colocar no nosso receituário, a gente só escreve solução de Gesner, QSP 100 ml, QSP 50 ml. A gente vai colocar somente a quantidade que a gente vai utilizar. Por quê? Porque a solução de Gesner, ela já é uma solução pré-definida. E a farmácia sabe a sua concentração. A farmácia sabe que a solução de Gesner, ela é composta por 14% de resorcina, 14% de ácido salicílico e 14% de ácido lático em etanol. Então, assim, a farmácia já sabe o que é para produzir. Então, a gente só escreve lá, solução de Gesner, QSP, vamos supor, 100 ml, pH 3,5 e só, ok? Então, ó, como que a gente vai pedir? Solução de Gesner, pH 3,5. Solução hidroalcoólica, QSP, aqui está 15 gramas, mas você pode pedir em ml, coloca aí 100 ml, vai ser mais fácil para a farmácia te enviar o produto. Não, o que é uma solução para ácido? São soluções base. Então, eu tenho a solução base de hidroalcoólica, que basicamente nos peelings que a gente vai aprender aqui no curso hoje, a gente vai utilizar para a solução de Gesner, que é a solução hidroalcoólica, porque essas substâncias que eu falei, resorcina, ácido salicílico e ácido lático, nessa mistura, elas ficam melhor compostas em uma solução de etanol ou hidroalcoólica, enquanto a gente tem a maior parte dos nossos ácidos que vão ser em solução de propilenoglicol. O propilenoglicol, pessoal, qual a diferença para a solução hidroalcoólica? A solução hidroalcoólica ela evapora e seca muito rapidamente. Como que funciona isso? Eu passo na pele do meu paciente a solução hidroalcoólica de 2 a 5 minutos. Ela vai secar e vai parar a sua ação. Depois que ela seca, ela não mantém a sua ação. A solução de propilenoglicol, ao contrário, ela é mais oleosa, não é um óleo, mas ela é mais oleosa, e ela vai manter a ação do ácido por completo, bem distribuído, bem uniforme, por até 24 horas. Ou seja, quando eu passo uma substância em solução de propilenoglicol, é porque eu quero que ela tenha uma ação prolongada, ela vai ficar agindo por mais tempo.
Quando eu passo em solução hidroalcoólica, eu quero uma ação concentrada naquele período de tempo. Qual o período de tempo? De 2 a 5 minutos. Lembrando também, solução de propileno glicol causa uma ardência bem levinha, somente um pinicar, uma coceira. A solução hidroalcoólica arde mais. Então, tá aí como que a gente pede. Solução de bicarbonato a 10% ou a 8%, pessoal. Extremamente importante a solução de bicarbonato de sódio. Ela é uma segurança. A gente precisa ter a solução de bicarbonato de sódio. Tem que ser mandado manipular. Não pode ser aquela que tem aí na cadeira odontológica e nem pode pegar lá o bicarbonato que você usa para quando está tendo má digestão, misturar na água e passar no paciente, não. Tem que ser proporções certas. Solução de bicarbonato de sódio de 8% a 10%. Tá bom, pessoal? pH em torno de 9, que é para se tornar uma solução realmente bem básica que cause neutralização do ácido. E por que é muito importante ter o bicarbonato de sódio? Primeiro, para a gente poder neutralizar o glicólico e o tilglicólico. Segundo, o nosso paciente ele corre o risco, quando está fazendo peeling, de ter um processo que a gente chama de flush. O flush é quando o ácido ele tem uma ação mais forte em algum local. Normalmente, por quê? Porque o paciente tem uma lesão na derme. Aí o ácido ele penetra mais. Como que eu sei que está tendo flush? No localzinho, às vezes um localzinho específico, acontece muito aqui, ó, bordinha de nariz, cantinho de boca, área de zigomático. O que acontece? Fica branco, como se a gente colocasse água oxigenada em cima de um machucado. Você, cirurgião dentista, vai lembrar bem o que é um flush. Quando você está fazendo clareamento dental do seu paciente, que o peróxido pega na gengiva, que a gengiva parece que ela até estufa, assim, faz como se fosse uma bolinha, aquela regiãozinha só branca, não é tudo. Um pontinho específico fica bem branquinho, em alto relevo, isso é um flush. Quando tiver flush, eu tenho que ir e neutralizar. Como que eu neutralizo o ácido? Colocando uma solução de bicarbonato de sódio em cima dele. E aí, o meu ácido ele vai ser neutralizado e vai parar de agredir a derme do paciente. Tá aí, então, como eu vou pedir a minha solução. Vamos para os nossos home care. O que eu vou passar para o meu paciente de home care para ele poder levar para casa? Lembrando que eu vou passar para vocês aqui protocolos bem definidos, protocolos bem certinhos, receita de bolo. É só seguir certinho que você não vai errar, não vai ter problemas e vai ter resultados perfeitos. Então, ó, primeira prescrição. Então, vou pegar aqui o meu receituário, vou escrever aqui o nome do meu paciente, Diogo Valêncio de Mello, tá bom? É quem vai ser o meu paciente. Vou escrever aqui, ó, protetor solar FPS. Igual tá escrito aqui, ó, pessoal, bem certinho, ó, protetor solar FPS. Suponhamos que eu quero, o Diogo mora em Cuiabá, eu quero um protetor mais forte, fator 40. Então, FPS 40%. Vou escrever logo abaixo, talasférias de vitamina C, 0,5%. O Diogo, ele não tem a pele oleosa, então eu posso colocar em creme. Ele, na verdade, tem a pele um pouco mais seca. Então, eu vou colocar como creme. Caso o Diogo tivesse a pele mais oleosa, eu não colocaria creme, eu colocaria gel, como vocês vão ver daqui a pouco. Forma de uso, passar de 3 a 4 vezes ao dia, ok? Então, passou 7 horas da manhã, passa às 10, passa a 1, passa às 4. Aí depois às 4 é só às 7. Aí já não tem tanta necessidade, a não ser que o paciente vai ficar muito exposto à luz ou a vento frio, porque o vento frio também ele agride a pele e queima a pele. Então, se o paciente for sair à noite, for tomar vento enquanto está fazendo peeling, não só enquanto está fazendo peeling, rotina diária, protetor solar pode se utilizar também. Tá
tá bom? Ah, o meu paciente gosta de protetor com base. E aí acontece muito mais com as meninas, né? Gostam de protetor solar com base. Posso pôr base? Lógico, é só colocar aqui, ó, base cor da pele. E aí, quando eu mando manipular, que eu escrevo isso, base cor da pele, a 90% das farmácias, eles têm um estojinho com as bases que eles têm lá na farmácia, e aí eles testam uma pessoa na hora. Olha que legal. Quem de vocês já comprou ou conhece alguém que comprou um protetor solar e a base, a cor da base não bateu? Isso é muito comum. Quando a gente faz o manipulado, a gente coloca cor da base, base cor da pele, desculpe, base cor da pele, eu tenho como testar na farmácia para que o meu protetor solar venha exatamente na tonalidade que eu quero. E se por um acaso ele vier um pouco mais claro, um pouco mais escuro, é só eu levar na farmácia que eles conseguem corrigir isso aí para mim também. Então, tá aqui, meu paciente tem a pele muito oleosa, com acne. O que eu posso fazer? Eu posso colocar, em vez de creme, eu coloco gel no meu protetor, e aí o protetor vai ter sendo em gel, ele vai ter um toque menos de melecar, vai ficar mais sequinho na pele, tá bom? Ah, minha pele não é oleosa, mas eu não gosto que o protetor fique melecando. Coloca em gel, porque aí ele vai ficar mais sequinho. Home care que eu vou passar para os meus pacientes, então aí, ó, fototipos mais baixos. Então, fototipo 1, 2 e 3. Então, eu vou pegar lá no meu receituário, vou escrever lá, ó, nome do paciente, Diogo Valêncio de Mello. Primeira coisa lá em cima. Depois eu vou escrever ácido retinóico 0,03, ácido glicólico 4, talasferas de vitamina C 2%, creme QSP 15 gramas. Forma de uso, passar à noite, lavar o rosto pela manhã. É muito importante escrever isso no receituário, tá bom? E falar isso para o paciente. Passa a noite antes de dormir e lava no outro dia de manhã. Início 4 dias antes da consulta para o peeling, ou seja, meu paciente esteve aqui hoje no meu consultório, eu passei a fórmula para ele, ele vai mandar manipular. Mandou manipular, ficou pronto, isso foi segunda-feira. Ficou pronto na terça. Então, aí ele vai passar terça-noite, quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite. Quando que o meu paciente vem para fazer o procedimento? Sábado, o meu paciente vai vir. Ah, Matheus, eu não atendo sábado nem domingo. Meu paciente, então, continua. Passa sábado, passa domingo, e eu faço o peeling nele profissional no consultório na segunda-feira. Tá bom, pessoal? Meu paciente vai utilizar esse home care de 4 a 7 dias. Não pode, vou utilizar 20 dias para fazer o primeiro peeling. Não. Utiliza de 4 a 7 dias, faz o primeiro peeling. Depois que fez o peeling, 48 horas após, o paciente volta a utilizar o home care e vai utilizar até a próxima sessão de peeling. Ou seja, meu paciente então fez o peeling na segunda-feira, aí ele não vai passar o peeling à noite, na terça nem na quarta. Quinta-feira à noite, ele volta a utilizar o peeling, tá bom? Home care, passa a noite, lava de manhã, vai utilizar esse home care até a próxima sessão de peeling profissional, que a gente já vai ver. O meu paciente, então, não é fototipo baixo, não é fototipo 1, 2, 3. O meu paciente é fototipo 5. O que eu faço? Eu substituo o ácido glicólico por ácido mandélico e sigo as mesmas orientações. Vamos lá, então, para o peeling profissional, pessoal. Essa foto aqui, ela é muito, muito, muito legal, porque eu sou uma pessoa que sou extremamente econômica, igual eu falei com vocês.
O kit que vocês vão comprar por aí, uns R$ 500, para poder fazer os peelings profissionais nos seus pacientes, ele tem que render. Então, para ele poder render, a gente vai utilizar pouco. A gente não vai encher o potinho, tá bom? Então, ó, a gente vai pegar aqui o nosso potinho, o nosso caser de silicone. É importante que vocês compram isso pela internet ou em casas de material de beleza, tá bom? Então, é importante, eu comprei esse caserzinho de silicone. Eu vou colocar, então, aqui, ó, de 20 a 30 gotinhas do ácido somente. Eu coloco 20, tento passar no rosto todo do meu paciente. Deu para passar? Beleza. Ah, não deu, eu coloco só mais um pouquinho que eu preciso. Ah, preciso de mais 2, mais 3, mais 4, mais 10 gotinhas. Ok? E sempre utilizar pincéis de cerdas pequenas. Molhar somente a ponta da cerda. Porque às vezes você compra um pincel com a cerda gigante, só o que você vai molhar de cerda ali no ácido para passar no rosto do seu paciente, você já gastou meio frasquinho. Automaticamente, seu peeling se torna mais caro. Economizar produto te rentabiliza atender mais pacientes, automaticamente ter mais lucro. Então, aqui, ó, eu estou desengordurando a pele do meu paciente. Álcool 70 na gaze, estou fazendo uma fricção e limpando por completo a pele do paciente. Eu não posso deixar nenhuma areazinha onde eu não passe a minha gaze com álcool 70. Agora estou passando o peeling, olha para vocês verem como que eu nunca levo o pincel em direção aos olhos, tá bom? Eu passo em torno dos olhos, mas nunca jogando o pincel, tipo, de baixo para cima no olho, de cima para baixo no olho. Então, eu passo sempre com movimentos leves, delicados, em torno da face toda do meu paciente. Ok? Peeling agiu na pele do meu paciente. Agora eu vou neutralizar. Olha, onde eu falei, está dando um flushzinho ali. Eu coloquei bicarbonato de sódio na gaze. Estou neutralizando, ó, os pontinhos brancos. Estão vendo? Ó? É difícil de desenhar no vídeo, né? Mas logo abaixo do nariz ali a gente vê, ó, os pontinhos brancos. Na lateral ali, na área onde fica o levantador do lábio superior e asa do nariz, mais branquinho. O que eu fiz? Coloquei solução de bicarbonato de sódio em uma gaze, fui lá e pressionei a gaze com bicarbonato somente naquelas regiões e encerrei a ação do ácido naquelas regiões. Qual a finalidade disso? Parar o efeito do flush e não queimar o paciente. Então, ó, vamos aqui, ó, receitinha de bolo, pessoal. Olha aí o tchan do negócio mesmo. Como que eu vou fazer para poder ter resultados significativos no meu paciente? Primeira coisa, eu vou utilizar esse home care em todos os fototipos. Esse home care não, né, pessoal? Desculpa. Esse peeling profissional em todos os fototipos, tá bom? Então, do fototipo 1 ao fototipo 6 eu vou utilizar no meu paciente tranquilamente. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 sessões. 1, 2, 3 sessões. Eu faço cada protocolo, cada sessão, de 21 a 30 dias. Então, eu fiz dia 1º, eu vou fazer a segunda sessão dia 22, a terceira sessão eu vou fazer no dia 13 do outro mês no meu paciente. Bom? Mas o meu paciente fez no dia 1º e voltou dia 22, a pele ainda está sensível, a pele ainda está vermelha, a pele ainda está tendo um pouco de descamação. O que é isso aí, pessoal? Bom senso do profissional em ver que a pele ainda não está madura o suficiente e não fazer o peeling. Eu jogo esse peeling uma semana para frente, que aí vai dar até 30 dias. Então, no dia 22 não deu para ele fazer, eu mando ele voltar daí uma semana. Ele voltou dia 28. Ah, agora a pele está íntegra, está legal.
Isso aí, até o seu paciente ele vai se sentir mais confortável, ele vai entender que você entende do que está fazendo. Então, vamos lá. Ó. Primeira sessão, pessoal. O que eu vou fazer no meu paciente? Vou fazer aqui, primeira sessão, ácido retinóico, 10%. Manda o paciente embora, ele vai lavar o rosto com 8 horas. Segunda sessão, ácido glicólico. Então, eu pego meu ácido glicólico, 30%, bom? Passo na pele do paciente, deixo agir de 3 a 8 minutos. Suponhamos que agiu lá os 8 minutos na pele do paciente, foi o que ele tolerou. Eu vou neutralizar, desengordurar novamente, tá bom? Então, eu neutralizo, limpo, desengorduro. Vou passar ácido retinóico, 4%, e mando o meu paciente embora para casa e lavar o rosto após 8 horas. Terceira sessão, solução de Gesner. Aqui tem a concentração, que é uma concentração já pré-definida, né? Eu vou passar uma camada de solução de Gesner no rosto do meu paciente. Espero 5 minutos. Bom? Passo solução. Vou passar, então, depois por cima. Quando eu faço Gesner, eu não retiro o ácido da pele do meu paciente. Eu vou passar por cima o ácido retinóico a 2%. Bom, tá aqui. Mando o paciente embora para casa, lavar o rosto lavar o rosto após 4 horas, tá bom? Então, passei solução de Gesner, esperei 5 minutos, ela ardeu, parou de arder, secou, passo ácido retinóico 2%, mando o paciente embora, falo com ele, lave o rosto após 4 horas. Ok, pessoal? E aqui a gente vê, então, ó, como que fica o rosto. Quando a gente passa uma solução de retinóico no nosso paciente, um ácido retinóico, o paciente vai embora com o rosto mais amarelinho, então, o rosto antes e aqui com o procedimento, rosto bem amarelinho, assim que o paciente vai embora, tá bom, pessoal? É legal até mandar assim, porque quando a minha sala de espera está cheia, vamos supor, tem 3 pacientes, o Diogo faz muito isso também, lá na sala de espera, esperando para ser atendido. Sai o meu paciente com peeling amarelo, o que eu faço? Eu não libero o meu paciente. Eu deixo o paciente, falo com ele, olha, senta na recepção, aguarda 10 minutinhos que eu preciso ver a reação da sua pele com ácido. Que nada, pessoal. Tranquilo, só liberar o paciente. Mas o que acontece? Tem 3 pessoas na minha sala, na recepção, olhando para a cara da paciente amarela. Os 3 que entrar na sequência vão virar e falar, doutor, o que aconteceu com o rosto daquela paciente que estava amarela? Aí você vai falar, eu fiz um peeling para rejuvenescimento, para melhorar o brilho, tirar um pouquinho das manchinhas da pele do paciente. Aquela paciente vai virar para você e falar, eu quero isso também, eu preciso também. Automaticamente você já vendeu mais um peeling. Às vezes não naquele exato momento, mas daí uma semana está você fazendo peeling. Segunda sessão, ácido glicólico, 30%, mais o retinóico. Então, o paciente também vai embora, amarelinho, tá bom? Essa paciente teve um caso legal aqui, ó, mostrando ela descamando, estão vendo? A descamação da pele dela e as bordas todas descamando. Porém, ela está cheia de bolha no rosto, bolha de água. Olha aí as bolhas. Olha aqui. Bolhas de água no rosto. E isso é o quê? É porque queimou a pele do meu paciente? Não, não é porque queimou a pele do paciente. Isso aí são bolhas de suor. No que a pele está soltando, a gente tem a sudorese, a pele ela não tem mais contato com o folículo, né? A glândula sudorípara ela não tem contato com o folículo, então ela joga esse suor por baixo da pele. Isso aí, quando a pessoa descamar, essas bolinhas vão sumir tudo, porque é somente um suor, tá bom? Como se fosse uma aguinha.
E aqui, uma paciente que fez o Gessner. Essa paciente, ela chegou aqui, pessoal, para poder fazer um preenchimento. Ela ia fazer um preenchimento labial e ia melhorar aqui a boquinha de ventríloco. Só que o que acontece? O dia que ela chegou, ela estava cheia de acne, período menstrual. O que é que eu fiz? Falei, olha, não tem jeito da gente fazer o preenchimento, porque a acne é contaminação. E aí pode ter contaminação no seu produto. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um peeling. Fizemos o peeling de Gessner mais retinóico. Ele é excepcional para secar as acnes. Olha aqui para vocês verem. Então, a gente fez esse peeling. 5 dias depois, a acne dela estava praticamente toda seca e aí a gente poderia fazer o procedimento sem problema algum, pois não existiria mais bactéria naquele local. E assim fizemos e tivemos um resultado excepcional. Ó, secou todas as acnezinhas. Aqui é o processo de descamação. Como que ele funciona? Depois que o ácido age na camada córnea, essa camada ela começa a querer descamar, então aí começa a soltar a epiderme. Aqui ao começo ela ainda está colada, depois ela vai soltando, então isso aqui é com 12 horas, aqui com 24 horas e aqui já com 48 horas. Então, 12, 24 e 48 horas. Aqui ela já está se desprendendo e aqui a gente já consegue ver uma pele jovem vindo por baixo, uma pele bem mais brilhante, uma pele bem mais bonita. E essa pele manchada, essa pele escura que estava aqui, que a gente via no começo, já praticamente deu adeus ao nosso paciente. Protocolo de olheiras, pessoal. Protocolo de olheiras, a gente vai fazer no nosso paciente indefinidamente, tá bom? Enquanto tiver a olheira, a gente pode fazer. Depois que tiver um resultado super positivo, a gente para. Porém, o que acontece? Depois de um tempo, essa olheira volta de novo. O paciente tem que voltar a se tratar. Como que a gente faz os peelings para olheira? Então, primeiro, vou colocar aqui como primeira sessão, porém, todas as sessões são da mesma forma. Ácido tilglicólico, 10%. Eu vou passar na pele do paciente, esperar de 10 a 20 minutos, de acordo com a ardência, com sensibilidade. Deu 10 minutos, o paciente está sentindo ardência, sensibilidade, retira com gás, com água, neutraliza com bicarbonato de sódio e depois manda o paciente embora para casa. Ah, não está tendo sensibilidade, pode deixar até 20 minutinhos, ok? Cada sessão a gente vai repetir no nosso paciente a cada 7 ou 15 dias, de acordo com o bom senso do profissional. Ok, pessoal? Como que eu passo esse peeling? Eu passo ele, normalmente, eu faço o peeling de tilglicólico, pessoal, eu faço ele com o dedo. Eu pingo uma gotinha do tilglicólico, usa tão pouco, que uma, duas gotinhas a gente faz um olho. Então, eu pingo no meu dedo, passo por toda a pálpebra do paciente, inclusive na pálpebra superior, só tomando cuidado com o olho, peço ao paciente para manter o olho fechadinho. Então, passei, espero ali de 10 a 20 minutinhos, tiro com uma gás com água, neutralizo, mando o paciente embora para casa. Então, ó, em que casos que a gente vai fazer isso? Principalmente nesses casos, ó, escurecimento. Isso aqui, ó, é muito comum pessoas terem por cansaço, por estresse, ou pós-preenchimento de olheira, quando o preenchimento a gente não observa que, às vezes, o paciente ele já tem um escurecimento da pálpebra. Eu vou e preencho essa pálpebra, eu trago o escuro mais para cima. Automaticamente, o paciente se sente que a olheira ficou pior. Por quê? Sumiu a profundidade, porém o escuro veio para cima e acabou ficando mais escuro ainda, acabou ficando pior. Então, trabalhar com ácido tilglicólico nessas situações ajuda muito a gente ter resultados
melhores. Orientação para o paciente pós-procedimento. Então, cuidados pós-procedimento, tá bom? Utilizar proteção solar, então, 3 a 4 vezes ao dia, super importante. Protetor solar, 3 a 4 vezes ao dia, não se pode esquecer. Em caso de muita ardência, vermelhidão, sensibilidade da pele, pode-se utilizar ou o Desonida ou o Desonol, tá bom, pessoal? Pode-se utilizar qualquer um dos dois, 3 a 4 vezes ao dia por baixo do protetor solar. Ou seja, acordei de manhã, vou passar protetor solar, minha pele está muito sensível, tem pessoas que têm sensibilidade e nem conseguir passar o protetor solar, porque arde. Pega a pomadinha, pega o Desonida, passa na pele, espera secar, passa o protetor solar por cima, ok? Isso aí vai diminuir muito a irritabilidade da pele. Ter cuidado ao cumprimentar pessoas, principalmente quando estiver com ácido no rosto. O paciente passou o ácido retinóico, vai embora para casa, vai lavar só depois de 8 horas. O paciente não pode sair dando beijinho no amigo na rua, não pode beijar o marido, a esposa, namorado, noivo, qualquer pessoa, filho principalmente, tá bom? Filhinho pequeno, pessoa está com ácido no rosto, não pode ter contato porque vai queimar a pele da outra pessoa que não está com os mesmos cuidados que o seu, ok? Então, tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar cuidado com a pessoa comer fruta, vamos morder uma maçã, morder uma laranja, não pode. Se for comer fruta, corta um pedacinho, põe dentro da boca. Se for tomar suco, até água, eu indico, tomar, ó, de canudinho, ó. Evitar que essa substância, o suco, a água, tenha contato com as paredes da pele, o selamento labial. Por quê? Porque trinca o lábio, causa uma queimadura. Outra coisa muito importante orientar, cuidado com pasta de dente. Não exagerar na quantidade de pasta de dente na hora que for escovar, para que não fique aquela espuma escorrendo. É muito comum, chega o paciente com essa área toda queimada depois do peeling. Ai, está ardendo muito essa região, o que eu faço? Pô, você me queimou. Eu falo, não, se fosse isso, tinha queimado o rosto todo. É a marca da pasta de dente, onde escorre a pasta de dente e queima o paciente. Tá bom? Então, sempre ter essas orientações aí para o paciente vai ser muito importante. Pessoal, chegamos aqui, então, você que está aqui me acompanhando, né? Você que está aqui dentro do nosso curso, dentro da nossa aula de peeling, te encontro numa próxima aula, tá bom? E chegamos ao fim dos nossos peelings básicos, que vai dar um resultado muito significativo aí na sua clínica. Um forte abraço e até a próxima.